Como é que está a imagem aí para vocês? Você está conseguindo ver Professor, alguma? ela está meio que congelando. Congelando? Algumas vezes ela congela. É porque a gente está tentando. A imagem está congelando. Para Mônica e para Mas José. aí a minha internet também não ajuda muito também não, tá? Tá, beleza. Então eu vou tentar fazer o vídeo, a gente vai tentar mostrar muito lento. Tá? O que está congelando é o vídeo só, ou essa imagem está congelando agora? Ó, tem um cara se mexendo aqui, ó. Está congelando? Não, Tá? Essa imagem está normal, não é isso? para mim tá normal. Tá, agora, deixa eu mudar aqui. Ok. Quando eu mexo aqui nessa imagem, está congelando? Nesse exato momento não, estou conseguindo ver, se movimentar o paquímetro. Pronto. E você consegue enxergar aqui a escala? Dá para ver os números? Não, aí não dá para ver não. E agora? Agora ficou um pouco melhor, mas não está tão nítido não. Pronto, beleza. A gente vai tentar trabalhar e vamos tentar melhorar, mas tá? A gravação vai ficar em HD e a gente vai ver se na gravação fica nítido, a gente libera isso. Se não, a gente vê o que pode fazer, ok? Eu só não queria perder mais tempo e em função desses atrasos, tá? A gente vai parar no horário para não comprometer a outra aula e o que precisar complementar, a gente faz mais um adendo de metrologia, ok? Porque a ideia é fechar todo o conteúdo que a gente planejou, tá? E resolver algumas questões. E hoje provavelmente não dá, e eu não queria que acontecesse o que aconteceu na aula passada, que quando acabou, sei lá, foi 6, 7 minutos atrasado, já gerou problema. Ok? Deixa eu mudar para a tela aqui, que vocês me veem, que aí a imagem fica muito mais bonita, diga-se de passagem, certo? Tem um gordinho aí. Tá? Alô, Mônica, tá tudo bem aí? Vamos começar a ouvir aqui. Tá sim, professor. Tá tranquilo. Tá, então. Tá perfeita a imagem. Tá, Mônica tá. A gente só está ajustando aqui a gravação. Mute o seu e peça para a Mônica falar. Avisa para a Mônica para mutar o seu, só para dar falar. Espera aí, deixa eu só mutar meu microfone aqui. Peça ela para falar e mute o seu. Mônica e José, eu vou silenciar meu microfone e vou pedir que vocês falem, continuem falando, para a gente ajustar o nível da gravação aqui da voz de vocês, ok? Pode ser? Tá ok, professor. Pode Pode você ser. não vai me ouvir, eu vou pedir que você continue falando, por favor. Tá joia. Mas espero que esteja todo mundo bem, que todos estejam aí estudando bastante, né? E que estamos todos juntos nessa luta aí para entrar na Petrobras. E o pessoal tem colaborado bastante, colocado material. Ok, Mônica, é isso aí. A imagem tá ruim. A imagem está ruim? Paulo, a imagem está ruim. Qual imagem está ruim? A imagem... Agora, a sua imagem, agora sim, com o fundo da tela do Polia, aula 2 Metrologia. Agora sim tá legal. Tá legal? Tá Eu mudei de perfeito. posição, a imagem ficou ruim. Tá, vamos tentar... Vamos tentar ver, vamos deixar acontecer e a gente vai avaliando. Por favor, me avisem. Tá? Você viu que apareceu um objeto estranho aqui agora na nossa tela, que ele veio testemunhar se a imagem estava boa, a preocupação do nosso colega Paulo Vicente com todo o processo, tá? Que é o grande gestor desse projeto. Tá, então vamos lá. A gente vai ter hoje a nossa aula 2, era a última aula de metrologia. A gente está começando agora às 19h30, era para ter começado às 19 horas, então a gente vai estar parando exatamente no horário. Volto a repetir, esse livro é um livro que eu recomendo que vocês olhem, é um livro extremamente interessante, a maioria dos assuntos que eu abordo aqui, eu norteei baseado nesse livro aqui, ok? Só recapitulando, na aula passada nós vimos 3 desses tópicos, a ideia hoje era ver os outros 4 e começar a fazer algumas atividades, pensando já em associar o que está sendo falado com questões que caem no concurso, que esse é o grande objetivo de todos nós, tá?
Então, hoje, dando continuidade, a gente vai falar um pouco de erros de medição, falar um pouquinho de sistema de medição e já vai se introduzir uma noção de medição com paquímetro e micrômetro. Então, só para fazer o link com o que foi falado na semana passada, tá? Volto a repetir que errar é inevitável, e se nenhum erro não entender isso, tá? Então, e esse erro está associado a vários parâmetros. Então, a gente lembrando que a gente tem o mensurando, que é a grandeza que a gente quer medir, a gente vai, a partir de definido qual mensurando, vai utilizar um sistema de medição e vai ter uma indicação. Então, a indicação é a resposta, essa indicação aqui, é a resposta da utilização do sistema de medição para avaliar o mensurando. Então, você tem imperfeições do sistema de medição, ou seja, nem o sistema de medição, ele já tem falhas inerentes, intrínsecas à metodologia do sistema. Você tem falhas que induzem erros no procedimento de medição. Percebam que eu estou abordando o assunto de modo que você tenha o equipamento de medição, o sistema de medição, funcionando perfeitamente. Não é dizendo que o equipamento ou o sistema de medição ele está com um problema. Não, você já compra um sistema de medição sabendo que ele tem uma tolerância, ele tem uma resolução, ele tem uma margem de erro. E o procedimento que se elabora, que se adota também. Então, eu estou partindo da premissa que está tudo ok. Tá? Você tem as condições ambientais, ou seja, depender de qual sejam essas condições e qual tipo de medição que você faz, você tem problema. Você tem a má definição do mensurando, ou seja, a grandeza que você foi medir, você não conseguiu enxergar como é que deveria ser essa medição. E aí você pode ter escolhido o sistema de medição, o procedimento, ou não ter avaliado as condições ambientais e o impacto delas, certo? E, por fim, a influência do homem, do ser humano, do operador no sistema. Então, cada um desses itens colocam erros que podem ser aumentando o valor indicado no sistema, como reduzindo esse valor, certo? E aí, tanto faz a redução ou o aumento, vai introduzir um erro. E aí dá para se afirmar que não existe sistema de medição que seja perfeito. E aí, a partir do momento em que você tem um mensurando, que você aplica o sistema de medição, você tem, em relação ao mensurando, um valor verdadeiro. E em relação ao sistema de medição, você vai obter uma indicação. Se tem erro, está se dizendo que isso não é igual. Então, esse é o entendimento do erro de medição. Que eu posso, a depender de qual seja o sistema que eu adotei e de todos esses parâmetros que foram falados, eu encontrar um valor, como resposta do meu sistema, diferente do valor verdadeiro, o valor que deveria ser encontrado. E aí, só olhando, a gente tem que, eu estou passando rápido, porque esse slide é um slide que veio de continuidade da nossa conversa passada, é basicamente para fazer o link da conversa, certo? Então, o que é que acontece? Você tem, em relação a essa indicação, um resultado base, que é o resultado estimado ou mais próximo da realidade. E em função dos erros que aconteçam, vão ter as imprecisões, então vai ter uma margem de variação, vai ter uma dispersão do que você pode encontrar a partir do momento que você executa uma medição. E aí sempre vai ter que se pensar que o valor verdadeiro vai estar oscilando entre essa imprecisão. E aí é importante que se diga que essa imprecisão, ela depende muito de todos os parâmetros que a gente falou, ou seja, esse erro vai existir, só que esse erro pode ser controlado. E a partir do momento que você controla esse erro, o valor dele, ou seja, essa variação, não vai ser problema, porque você vai estar trabalhando com algo que você reconhece. Então, só recapitulando, o resultado da medição é a faixa de valores dentro da qual se deve situar o valor verdadeiro do mensurando. E aí a gente acaba de ver aqui, então, que tem essa variação, tá? Para mais e para menos. E aí essa variação acontece em função
de eu ter uma imprecisão, uma incerteza associada ao resultado base. Vamos tentar melhorar um pouco essa definição, dando um exemplo prático. Vamos pegar um exemplo que está na literatura, falando sobre quando se tentou avaliar canhões, tá, em função de precisão de tiro. E aí se definiu que, para avaliar esses canhões, tá, eles iam estar distantes do alvo 500 metros. E esse alvo seria um alvo fixo. Tá? Foi definido que você ia mirar apenas uma vez. E você ia disparar em sequência 20 tiros, sem oportunidade de fazer ou refazer a mira. E ia se usar, a ideia foi usar a distribuição dos tiros no alvo para qualificar esses canhões. E foram, né, ou seja, nesse processo, foi um processo que é um processo que foi tocado pelas Forças Armadas, e 4 concorrentes se habilitaram para poder avaliar como seria. E aí vamos ver aqui. Então vamos ver dos 4 concorrentes como foi o concorrente identificado como A. O que é que acontece? Quando ele deu os 20 tiros, aconteceu isso. Vou tentar ajustar meu microfone aqui melhor. O que a gente percebe em relação ao posicionamento desses tiros? Tá? Então vamos pegar aqui. Primeiro, todos os projéteis referentes ao canhão A atingiram o alvo em uma região sempre acima, ou seja, a mira estava associada a essa região central. Então todos os projéteis atingiram o alvo numa região acima e então a gente vê que tem uma distância, e à direita, e uma distância relativamente grande. Então, dá para dizer que houve um erro, tá, em relação à mira que foi planejada. Porém, eu consigo prever aonde seria o 21º tiro. Então, se a gente olhar aqui, tá, provavelmente, se eu der mais um tiro, ele vai acontecer nessa região. Vamos ver, tá? O que é que a gente consegue deduzir disso? Que houve previsibilidade, ou seja, eu estou dizendo que o 21º tiro provavelmente ia acontecer aqui, então é previsível. Então, esse erro, ele é chamado de sistemático. Eu consigo prever a mudança de posição ou de objetivo em relação ao que tinha sido planejado. Vamos ver o que é que aconteceu com o canhão B. Percebam que aconteceu algo diferente agora, certo? A gente vê que alguns projéteis atingiram a região central do alvo, que era o objetivo principal, mas houve alguns projéteis que não atingiram. Então, dá para se afirmar que houve um espalhamento. Consequentemente, fica difícil prever em que posição aconteceria o 21º projeto, considerando que já tem 20 projéteis, tá, que atingiram o alvo. Aí, o que é que dá para se dizer? Que houve uma condição aleatória. Então, esse erro é chamado de erro aleatório. Tá? Então, percebam que no canhão anterior a gente viu que tinha algo sistêmico, e daí o erro é sistêmico, porque a partir do momento que eu não consigo acertar o alvo objetivo, aqui é a região central, eu estou errando, e esse erro é tanto maior quanto maior a distância. Então, a gente vê aqui que esse projétil aqui não errou, esse projétil aqui errou muito pouco, mas esses outros projéteis aqui, ó, erraram mais. O canhão identificado como C, tá, ele apresentou esse comportamento. Aí a gente pode perceber que ele apresentou os 2 erros anteriores.
ele não conseguiu acertar nenhum projétil no centro, certo? Então há uma certa espalhamento ou dispersão. Então, esses erros, tanto os aleatórios quanto os sistemáticos, foram grandes. E, por fim, o canhão D, que aconteceu isso aí. Então, a gente vê que esse canhão, ele apresentou o menor erro, certo? Os projéteis, de um modo geral, atingiram a região central com pouca dispersão. Então, houve um desempenho excepcional, porque ele teve o objetivo atingido. Então, nesse pequeno exemplo aqui, nesses 4 exemplos, a gente conseguiu perceber que existem 2 erros que são muito importantes quando se conceitua metrologia. O primeiro erro, que é o erro sistemático, é a parcela previsível. Ele corresponde ao que a gente chama de erro médio. Esse erro é fácil de ser trabalhado a partir do momento que eu consigo prever. O erro aleatório é a parcela imprevisível. É o agente que faz com que as medições repetidas levem a distintas indicações. É o erro mais perigoso de todos. E é importante que se conheça que para cada um desses erros tem algo a se fazer. Então vamos definir também dois termos importantes, que é precisão e exatidão, que são parâmetros qualitativos associados ao desempenho de um sistema. Um sistema com ótima precisão repete bem, com pequena dispersão. E um sistema com excelente exatidão praticamente não apresenta erros. Então, o que se busca na metrologia é ter o menor erro possível. A partir daí, você busca ter precisão e você ter exatidão. No caso, depois eu falo um pouquinho, vamos tentar trazer esses conceitos para aquele nosso exercício aqui e agora. Então, no caso, o que é que a gente consegue ver? Que o objetivo desses 4 canhões, quando fizeram aqui esse processo aqui de avaliação, era atingir a região central do alvo. Mas isso não foi o que aconteceu no canhão A, não foi o que aconteceu no canhão B, não foi o que aconteceu no canhão C. Só que a gente vê que a ideia foi o que aconteceu no canhão D. Então o canhão D está perfeito, é o primeiro colocado. A dúvida é, se eu selecionei já o primeiro colocado, tem algo a fazer com os outros 3 concorrentes desse processo? Esse sistema aqui merece alguma qualificação secundária? Então vamos tentar entender aqui, a nível de erro aleatório e erro sistemático, se tem algo a fazer. Primeiro, esse erro aleatório aqui, que aconteceu aqui nesse sistema, foi baixo. Porque há pouca dispersão. Então, o que dá para perceber é que existe um erro sistêmico grande, porque a distância do alvo aqui é grande, mas a condição aleatória de atingir o alvo não se verifica, tanto que é mais ou menos previsível. Esse outro canhão aqui, há uma grande dispersão, então o erro aleatório é alto. No canhão C também é alto e no canhão D é baixo. Percebam que a gente observa aqui que, do ponto de vista de erro aleatório, o canhão que lançou os projetos identificado como A e D, ambos apresentam erros aleatórios baixos e o B e C, erros aleatórios altos. Erro sistêmico seria a distância, erro aleatório seria basicamente a dispersão, e o sistêmico, nesse caso, seria a distância do seu objetivo, a distância que você teve de atingir o alvo principal, que era a região central aqui. Então, a gente vê que essa distância foi grande, essa distância aqui também. Então, dá para ver aqui que eu tenho um erro sistêmico na condição A, um erro sistêmico alto, um erro sistêmico baixo na condição B,
um erro sistêmico alto na condição C e um erro sistêmico baixo na condição D. Usando o parâmetro dos canhões D como referência, a gente percebe que o canhão que está atuando desse jeito, que tem esse erro sistêmico alto, mas tem um erro aleatório baixo, ele pode ser ajustado facilmente em relação a esses dois. Então dá para ver de cara que esse aqui é o pior de todos, o D, certo, é o que tem a melhor condição, o C é o que tem a pior condição, porque ele tem os dois erros altos, tanto aleatório quanto sistêmico. O B tem um erro aleatório alto e o sistêmico baixo, mas o erro aleatório é um erro que você não consegue prever. Se você não consegue prever, você não consegue tratar. Enquanto que o A não, ele tem um erro aleatório baixo, então se eu conseguir tratar o erro sistêmico, eu consigo fazer com que esse A fique igual ao B. No caso aqui, por exemplo, se eu ajustasse a mira, aqui está claro que a mira, que foi feito o tiro, estava desajustada. E pela pouca dispersão, vê que esse ajuste, basicamente, você teria que corrigir essa distância. Vamos ver um outro exemplo de erro, agora pensando numa balança. Então, vamos imaginar o seguinte, aqui está mostrando uma balança que ela pesa aproximadamente 1 quilo, ou 1.000 gramas. Por que aproximadamente? Porque eu tenho no processo aqui um erro associado a 1/100 de grama. Mas não é isso que eu estou vendo aqui. Na verdade, eu estou vendo aqui que eu estou registrando 1.014 gramas. Então, essa condição está maior do que o meu sistema aqui está mostrando. Então, quer dizer que existem outros erros associados, que não é só o erro da balança. Porque o que a gente está vendo aqui, essa precisão aqui que é colocada, é a precisão do equipamento. Nessa medição aqui, já ultrapassou e muito essa precisão. Então, eu preciso entender o quanto está diferente, tá? No caso aqui, deu 14 gramas. Essas 14 gramas, se forem a partir de um erro sistêmico, basta que eu as tire. Se for a partir de um erro aleatório, aí o problema complica muito. E aí, o que é que você tem que fazer? Você tem que verificar. Primeiro, já verificou aqui que existe 14 gramas a mais, certo? Então, está dando um valor maior do que o que ele deveria registrar. Então, o que é que você tem que fazer nesse caso? E daí vem como é que você faz o processo de calibração de equipamentos. O que é que você faz? Você faz uma sequência de medições, onde você faz a primeira, a segunda, e aí faz a terceira, a quarta, e vai fazendo medições e vai registrando os valores. Perceba que os valores vão acontecendo, e aí você tem uma sequência de valores que alguns se repetiram, outros não. Percebam que o 10, 14, ele repete, ou seja, 1.014 gramas repete em algumas medições, 1.015 gramas também. E aqui mostra como é essa dispersão. Então, aqui estão os valores, ok? Plotados num gráfico. Então, aqui a gente está vendo que existe uma dispersão. Dispersão seria a distância, a variação entre os valores. E o erro médio, ou seja, se o valor correto, certo? O valor verdadeiro é 1.000 gramas, essa distância aqui é o erro. Perceba que essa escala aqui está indo de 1.000 a 1.020. Então, eu tenho, claro, o valor da dispersão, que é mais ou menos essa variação aqui, ok? Que é de mais ou menos o menor valor aqui, que é 1.012, e o maior valor aqui, que é 1.018 gramas. Foi quanto variou a... Então, vamos ver algumas definições a partir disso que a gente viu, para a gente ver como é que a gente pode usar isso. Primeiro, existe uma definição em metrologia de tendência, que é a estimativa do erro sistemático. Então, a partir da comparação com o valor verdadeiro convencional, que era o valor que você entendia, o que você esperava
que fosse mensurado, medido. Tá? E, por fim, a correção, que é a constante, que, ao ser adicionado à indicação que você leu, remove o erro sistemático, ou seja, compensa o erro que está sendo colocado. Certo? E essa correção é feita pelo valor da tendência. E aí, daí é que você tem que... Vamos ver essa tabela aqui, para a gente ver aqui. Então, vamos imaginar que a gente fez de novo várias pesagens aqui, tá? E encontramos esses 12 valores, aonde a média dessa medição é 10,15. Perceba que você normalmente usa a média se o seu sistema tiver uma variação normal. Se seu sistema tiver uma variação não normal, aí o ideal é que você não use média, use mediana. Mas normalmente todo mundo só fala em média. Mas vamos lá. Então aqui, ó, a tendência, que é o fator de correção, nesse caso aqui foi, tá, pela diferença do valor, tá, valor verdadeiro, em relação à média dos valores encontrados. Então, deu uma diferença de menos 15 gramas. Então, olha que coisa interessante. Se eu pegar esse menos 15 gramas e aplicar nessa medição feita, né, ou seja, eu utilizar aqui para corrigir o valor que eu encontrei, olha o que vai acontecer. Eu vou encontrar valores que agora vão ter uma variação muito menor. O valor vai estar muito mais perto de 1.000. E olha que coisa interessante, como é óbvio, né? Esse valor aqui vai dar 1.000, porque como eu estou tirando da média, vai dar, ok? E aí, olha agora como fica a dispersão. A dispersão agora, que antes estava de 1.012, tá? A 1.018, agora está de 995 a 1.005. Percebam como diminuiu. Quanto é que fica essa dispersão? Se a gente olhar daqui até aqui, ficam 5 gramas, e daqui a aqui mais 5 gramas. Então, agora eu tenho uma dispersão de apenas 10 gramas. Tá? E aí, ó, olhe quanto é que fica agora o erro aleatório. Porque o que foi feito nessa sequência aqui? Se tirou o erro sistemático. Então, a partir do momento que você remove o erro sistemático, que é um erro que você consegue prever, você vai avaliar se na variação das medidas, como está o comportamento, como está a dispersão. Porque o erro que continua lá é o erro aleatório. Nesse caso aqui, a indicação é que o erro aleatório é baixo, então dá para você trabalhar com essa correção. Ok? Porque se olhar, a média, tá, do erro aqui foi 0. E isso é comprovado porque o valor da média é exatamente a diferença entre a média aqui, tá, e o valor, tá, que foi calculado como tendência. Então, esse seria o processo que se aplicaria nos alvos. Percebam que você tinha aquele canhão que houve esse comportamento. Se você consegue aplicar a metodologia do cálculo do erro sistemático, você vai fazer o quê? Vai determinar qual é que é a variação de cada projétil, calcular a média, você vai aplicar esse valor como tendência, corrigindo, e aí o que é que você faria? Você vai trazer isso. Se você tivesse aqui, você levaria para esse ponto. Como você está aqui, você vai levar para a região central. E aí você tem a sua sistema de medição, tá, devidamente, tá, corrigido. Ok? Então, é importante que se saiba que existem 2 tipos de erros. Repetindo, erro sistemático, que você prevê, que tem como você, a partir de métodos estatísticos, você estimar o erro. Eu dei o exemplo aqui de como você fazer isso por média, é normalmente a condição mais usual, mas tem que ser feita uma avaliação estatística para ver como é que ocorre a distribuição, tá? E a partir daí você escolhe qual é que é a melhor ferramenta estatística para você estar podendo calcular essa tendência. A partir do momento que você tem um valor de tendência que é atribuído ao erro sistemático, você corrige esse erro e você passa a ter uma medição que vai estar apenas vulnerável, ou vai estar apenas influenciada pelos erros aleatórios. Se eles forem baixos,
sua medição está ok. Então, por isso que quando a gente falou naquela condição que tinha os projéteis aqui, apesar de nenhum projétil ter acertado no centro, que não foi o que aconteceu com outro canhão, que tinha uma dispersão maior, era mais fácil de resolver, porque eu tenho como descobrir qual é o erro sistemático e tratar esse erro. E como a dispersão é pequena, o erro aleatório é pequeno, eu consigo trazer o meu sistema para a condição que é adequada. Isso é muito importante. Então, toda vez que você executar qualquer medição, o que você tem que checar é, a partir das medições que eu estou fazendo, como é que está ocorrendo a dispersão? Qual é que é o desvio de cada um dos pontos que eu medi em relação ao valor verdadeiro? E aí eu vou ter duas informações. Tendo a dispersão, eu vou ter o erro aleatório, e tendo o desvio do ponto que eu fiz até o objetivo, ou seja, o valor indicado e o valor que deveria ser lido, eu vou ter o erro sistemático. Trabalhando nesses dois conceitos, eu consigo resolver o meu problema. Uma outra coisa importante também é você definir muito bem a faixa de leitura que você vai fazer. Ou seja, quando eu vou usar um instrumento para medir, eu já sei que tem um erro, então eu tenho que saber se meu instrumento tem a faixa suficiente para permitir que faça essa leitura. E aí, isso é importante, a gente sabe que existem vários erros de leitura, erros de paralaxe, erros de indicação. Existe, para cada tipo de instrumento, existe uma região que, a partir da qual aumenta o erro, tanto o erro sistêmico quanto o erro aleatório. Então, é importante que você saiba que isso existe. No caso, por exemplo, de um manômetro, o que se convenciona de melhor região para a leitura é de 1/3 a 2/3, tá? Então, essa é uma das convenções, certo? Então, quando você vai, se você, por exemplo, no caso do manômetro, esse manômetro aqui, manômetro é desculpe, eu estou falando manômetro, mas ó, prestando atenção, não é um manômetro, é um termômetro, aqui, ó, percebam que aqui está a unidade, então olha como é importante prestar atenção na unidade, tá? É muito raro ver um termômetro analógico, tá? E aqui, não, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, graus Celsius. Então a gente está vendo aqui, ó, que esse termômetro ele varia de 20 graus Celsius até 40 graus Celsius. Então ele permite que você faça uma leitura. Agora, para que você tenha uma melhor, vamos dizer assim, uma melhor indicação, uma indicação mais confiável, com erro menor, se convenciona que para esse tipo de instrumento ele trabalhe num valor, é como se você pegasse isso aqui e dividisse em 3 partes, então vai estar 1/3, está mais ou menos aqui, está um pouquinho menor do que 15, porque se a gente pensar aqui, 1/3 de 40 está mais ou menos por aqui, certo? Porque 45 seria 15, então está mais ou menos aqui, e 2/3 está mais ou menos aqui, então o menor valor eu vou estimar aqui, sei lá, 12, 13 aqui, e o maior valor tinha que ser por aqui, ó, 22, 23, certo? Esse seria a melhor condição. Pois não? Oi? Tem alguém falando aí? Mônica, José, vocês estão com o microfone aberto? Deixa eu ver aqui. Tem alguém com a mão levantada aí? Paulo Vicente, tem? Você está ouvindo alguém falando aí? Ó, então eu silenciei. Alô? Vocês estão me ouvindo? Tem algum problema? Diga, Paulo. Diga, PV. Paulo? Tem um microfone aberto aí. Aqui, pelo que eu vi, deixa eu ver, ninguém está com a levantada, não. Tá, então foi algum retorno aqui. A Mônica e o José estão como organizador e mão levantada não tem nenhuma. Pode jogar aí. Pronto, beleza. Então vamos continuar, ok? Agora, tem o Fernando. Tem o Fernando perguntando no chat. Diga, você consegue ver qual é a pergunta do Fernando? Deixa eu ver se eu abro aqui o microfone do Fernando. Fala, Fernando. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem? No termômetro ele estaria variando de menos 20 até mais 40, já que você tem um zero ali? Perfeito, Fernando. Ó, muito bem observado. Tá? Então aqui, ó, de menos 20 até mais 40. Perfeito.
Tá? Eu estou muito bem aqui nessa distância que eu estou olhando, que eu comecei a chamar isso aqui de manômetro, para você ver como eu estava bem aqui na visualização. Tranquilo. Muito bem observado. Tá? E aí, vamos continuando aqui. Deixa eu ver aqui mais uma. E por fim, só mostrar aqui um outro instrumento aqui, que é um relógio, tá? Que a gente usa muito e usa para vários fins. Tá? E aí, um dos fins que, por exemplo, se usa é um cronômetro, e a depender do que você vai cronometrar, você tem que ver se a quantidade de casas decimais que tem atende. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem duas indicações quanto à faixa. A gente tem a faixa nominal e a faixa de medição. A faixa nominal é a faixa ativa que o usuário seleciona. E a faixa de medição é a faixa de valores do mensurando para a qual o sistema de medição foi desenhado para operar. Vamos dar um exemplo disso aqui para ficar claro. Então, se a gente pegar um multímetro, tá, você vai ver que tem várias faixas de medição. E cada erro vai estar associado a uma faixa que você selecionou. Quanto maior a variação, percentualmente, o erro aparentemente é igual, mas a nível de valores, o erro passa a ficar maior. Então, se eu estiver perto de, por exemplo, se eu vou medir aqui é de 0 a 1000 volts. Se eu vou medir um valor inferior a 200 volts, eu vou usar isso aqui. Se for inferior a 20 volts, eu vou usar essa escala. Então, eu vou tentando minimizar a variação da faixa para eu diminuir o erro, tanto o erro sistêmico quanto o erro aleatório. Então, eu tenho o valor da divisão de uma escala, que é a diferença entre, ou seja, quando eu estou olhando a indicação, eu tenho que ver quantas divisões tem a minha escala. Porque é em função da quantidade de divisões que tem a escala que eu vou estabelecer qual é que é a menor unidade que eu consigo medir. E a partir daí é que eu vou ver quais são as opções que o meu instrumento tem para que eu consiga definir qual é a resolução que é a menor medida que eu consigo registrar de modo significativo. Então, aquilo que a gente viu na aula passada e que foi falado em física, que quando você fala 3,0, quer dizer que você está fazendo uma medição que o seu algarismo significativo seria qual? Se a gente usar um conceito de física, você vai pensar assim, o zero não seria o algarismo significativo. Então tem que ter muito cuidado em medição, que o que você tem que expressar é a quantidade de casas decimais te diz qual é a resolução que você mediu. Então, se você registra que você mediu 3,00, significa dizer que você usou um equipamento que tem uma precisão centesimal. Se você bota 3,0, significa dizer que você usou um equipamento que tem uma precisão decimal. Então, essa menor unidade que você consegue medir é que define a precisão da sua medida. Tá? Isso, se a gente olhar um equipamento digital, olha o que é que acontece. Vamos imaginar que tem nesse gráfico aqui as indicações, aqui uma balança, então eu tenho indicações em grama que você consegue, tá, registrar a partir do momento que você coloca peso na balança. O que é que acontece? Peso apareceu e nada mudou. Ou seja, eu ainda estou dentro da resolução do equipamento, ou seja, essa balança não tem a resolução necessária para fazer essa medição. Porque só a partir do momento que atinge um determinado valor é que você vai conseguir ter a mudança. Então é muito comum isso acontecer. Numa balança é muito fácil perceber isso, mas nas medidas lineares que a gente faz usando paquímetro, micrômetro, que daqui a pouco a gente vai começar a usar, essa é a diferença básica de você selecionar o instrumento, é que a depender de qual seja a aplicação da medição, você tem que ter resoluções diferentes, você tem que ter resoluções maiores ou menores. Peraí, por que menor? Porque quanto maior a resolução que você usa na medição, mais cara é o processo de medição que você vai executar. Desde que mais caro é o equipamento, mais difícil de executar o procedimento, porque melhor tem que ser preparado de superfície. Então você tem que direcionar muito bem qual é a resolução que você precisa. E aí por aí vai, a gente vai vendo que à medida que vai acontecendo o incremento, esse incremento aqui é o máximo que o sistema consegue perceber
qualquer variação que aconteça nesse intervalo, como a gente viu aqui no início, ela não é registrada. E aí vem agora, então, a partir do momento que eu sei que eu escolhi bem meu instrumento, eu tenho que ter certeza que a leitura que eu estou fazendo com ele está correta. Tá? Porque eu tenho que tirar o erro sistêmico do equipamento. Então, existe um conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, a relação entre os valores indicados e os valores correspondentes às grandezas, ou seja, o valor verdadeiro. O nome que você dá a essas operações é calibração. Existe uma dúvida, porque até 2003 existiam dois termos. Existia um termo chamado calibração e um termo chamado aferição. Em 2008, com a mudança do sistema de metrologia brasileiro, esses termos passaram a ser iguais. Então, não existe mais diferença entre a palavra aferição e a palavra calibração. Tem autores que defendem que a aferição foi extinto, que não existe mais. Porque o que tinha antes? Tinha assim, existia uma palavra que dizia, eu estou lá simplesmente aferindo. Eu vou lá e verifico se o instrumento atende a um determinado padrão mínimo e máximo de que a indicação apresentada pelo aparelho seja correspondente à grandeza que eu quero medir dentro da tolerância. Então, se eu só fez isso, tá? Eu estava aferindo. Quando eu tinha que mexer nos valores, eu estaria calibrando. Só que isso dava tanta confusão, porque tinha outro grupo de pessoas que falavam o inverso. Então, isso, para acabar com toda essa polêmica, certo? Dentro da nomenclatura que o Inmetro adotou, desde 2008, foi extinto isso e foi dito que aferição e calibração são as mesmas coisas e se trouxe três conceitos. Primeiro, trouxe o conceito de calibração e de verificação, que é simplesmente você ir lá e ver se seu sistema de medida atende a uma determinada especificação, um padrão. Um exemplo disso é o que você faz com taxímetro, bomba de combustível, balança do supermercado. Então você vai lá e avalia se aquele sistema está dentro da especificação dos erros sistêmicos e erros aleatórios. Tem o ajuste, que é onde você faz uma operação corretiva. Então, perceba, eu estou dizendo que tem um termo calibração, tá? Conforme eu mostrei aqui, ó, tem calibração de verificação e tem calibração de ajuste. Calibração de ajuste, você está mexendo. Era o que antes se polemicamente chamava, e era a confusão entre o termo aferição e calibração. Exemplo, tá? É quando você faz o ajuste de um manômetro, o ajuste do zero, o ajuste de um termômetro que ele seja digital, que permita fazer esse ajuste, tá? E aí o que acontece? Normalmente esse ajuste é efetuado por um técnico. Então, o que se sabe? O que se sabe é que a calibração, ela para ter valor legal, ela tem que ser feita comparando com um padrão que seja internacionalmente aceito. Então, você tem padrões específicos para que você, por comparação, faça a calibração de verificação, de ajuste e, por fim, a calibração de regulagem, que é muito parecida com a calibração de ajuste, só que nesse caso não precisa de um operador especializado, certo? Normalmente é feito automaticamente ou manualmente, lá usando o próprio equipamento. Um exemplo para isso é quando você tara uma balança. Ou seja, você tem uma balança que permite, balanças de laboratório, balanças que são usadas, principalmente balanças eletrônicas, ela tem um botãozinho que permite que você zere o valor, ou seja, você coloca uma determinada massa na balança e você aperta o botão de zerar, ele automaticamente assume que aquela massa é referência e o peso que ele atribui àquela massa é zero. Basta que você tire essa massa que você colocou, certo? E aí você vai ver que ele vai estar medindo um valor negativo pela ausência da massa. O que se fez aí foi tarar a balança ou zerar a balança. Isso é considerado uma calibração de regulagem. Então só tem esses três tipos de calibração: verificação, ajuste e regulagem. E o termo aferição é um termo que não está sendo mais usado. E quando é usado, ele quer dizer qualquer um desses três.
Então, teria que ter especificado qual é que é o tipo de calibração que está sendo executado. Vamos falar um pouquinho de alguns instrumentos de medição. Começar a mostrar um instrumento que é uma régua, certo? A régua é um instrumento que é usado para medição linear. Então, a régua, ela tem aqui, ó, é muito comum essa régua, ela ser de metal, certo? A gente acha muito, principalmente essa aqui tem 2 escalas, certo? É muito raro ter de polímero, mas pode ter de qualquer material. Na área industrial se usa muito de metal porque a precisão da leitura, quando você pega uma régua de polímero, ela é muito sujeita à deformação plástica, a dilatações e começa a perder, tá? Vamos dizer assim, a confiabilidade da leitura. Então, esse caso aqui está mostrando o quê? Que você tem o próprio corpo da régua, você tem aqui uma escala embaixo, milímetro, você tem uma escala em cima em polegada, certo? E aí dá para ver aqui que vai existir uma relação direta entre milímetro e polegada, certo? Uma polegada é mais ou menos igual a 2,54 milímetros, então a gente está vendo aqui, ó, mais ou menos essa relação. Tá? O que é que dá para ver mais aqui? Ó? Então aqui está claro aqui, no final aqui, qual é a precisão que tem essa régua. O que é que eu estou vendo aqui? O menor valor que eu consigo medir, então se eu for ver aqui embaixo, eu estou mostrando aqui que a menor distância que eu consigo enxergar aqui é 0,5 milímetros. Tá? Se eu olhar em polegada, a menor distância aqui é 1,32, esse in aqui é de inch polegada, normalmente eu tenho polegada escrito em inglês. Então, como é que eu uso uma régua? Tá? É bom falar da régua porque a régua inicia o processo de medição. A partir do momento que eu entendo uma régua, eu consigo usar basicamente vários outros instrumentos de medição usando o mesmo conceito. Então, o que acontece? Você tem aqui, ó, você vai coincidir com a origem da régua e você vai estar lendo aqui um valor que está superior aqui, ó, se a gente olhar aqui, ó, então aqui é meio, 1 milímetro, 1,5 milímetro. Então, daria a dizer que é 21,5 que eu consigo enxergar aqui, tá? Então, está vendo aqui essa leitura, 21,5 milímetros, certo? Agora, aqui tem, certo, uma escala, deixa eu ver aqui como é que estamos aqui. Opa. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, a resolução está tranquila, não está? Hein, Mônica? Alô, José? Está perfeito. Pronto. Então tá. Então eu gostaria aqui o seguinte, ó, vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui uma imagem aqui mostrando aqui que está indo aqui até o 33. Então estou vendo aqui essa imagem, 33 milímetros. Agora, muito cuidado deve-se ter quando você está usando a medição em que não começa da origem. Então, existem vários erros que se fazem na medição, porque quando você não parte da origem, você já tem que fazer conta. Ah, isso é muito fácil. Às vezes se erra e se tem uma medição errada. Por exemplo, essa medição aqui, tá? Então, está começando em 5, indo até 10 e ultrapassando, tá? 4 milímetros, então a gente tem aqui 3 milímetros, então a gente tem 53 milímetros, perceba que não chegou no quarto aqui, o quarto seria aqui, certo? E por fim, tem essa aqui, que vai aqui, ó, de 11,5 até 14,4, então dá um total de 29 milímetros. Então, perceba que medir, aparentemente é muito fácil. Uma medida linear, eu só tenho que comparar uma distância usando um instrumento que tenha uma certa graduação que permita essa comparação. Agora, quando eu pego um outro instrumento que é muito parecido com a régua, um exemplo é um paquímetro, certo? Eu tenho que ter alguns cuidados para fazer essa medição. Primeiro, que ele vai conter a régua, que está mostrando aqui, então a escala fixa aqui, mas ele tem essa outra parte aqui e ele se movimenta. Então, eu tenho essa escalinha aqui, que é uma escala móvel, que é chamada de nônimo, que é a junção dessas duas escalas que vai permitir que eu faça a medição. Vamos dar uma geral aqui de quais são as partes de um paquímetro, só antes da gente poder falar mais sobre ele. Então, ó, primeiro,
Aqui tem as duas faces que permitem fazer medição interna. Logo em seguida, tem algo que algumas pessoas não conhecem, tá? Que é a face para medição de ressalto, ou seja, essa distância daqui, tá, até essa parte aqui, permite que você meça ressaltos, porque no final tem aqui um prolongador, que tem uma haste aqui, que permite que você meça a profundidade. A depender de qual seja o ressalto que você quer medir, é mais confiável você usar esse lado do paquímetro do que medir pelo lado de cá. Ó, tem as orelhas aqui, que são esses dois prolongamentos do paquímetro aqui, que permite que você faça a medição interna. Tem o parafuso de fixação, porque essa parte aqui do paquímetro, esse conjunto aqui onde fica o nônio, ela é móvel, então eu consigo, através desse parafuso aqui, travar essa movimentação. Eu tenho aqui, ó, o nônio, que é essa escala, certo? Aqui, que vai estar aqui, ó, aqui em polegada, aqui em milímetros, tá? Nônio ou vernier. Aqui temos a haste ou vareta de profundidade. Essa vareta aqui, essa distância aqui é exatamente igual à distância que está aqui. Ok? Então, à medida que você vai aumentando essa distância, você vai permitindo que você meça em relação a essa face o quanto a vareta penetrou, então você consegue medir profundidade. Aqui é a face de medição, essa distância aqui, onde você mede a profundidade. Aqui é a régua principal, e a gente tem essa régua em milímetros aqui embaixo, em polegada aqui em cima, igualzinho uma régua graduada. Tem um impulsor. O impulsor é um roletezinho que você coloca o dedo, tá, para manusear. Então eu consigo, vou mostrar em detalhe, mas eu consigo manusear um paquímetro pegando nesse impulsor. E o cursor, que é essa parte aqui que se movimenta, certo? É onde o vernier e o nônio está basicamente acoplado. O bico móvel, consequentemente aqui está o bico fixo. E a face para medição externa. Tá? Então eu tenho a junção do bico fixo, que é esse prolongamento aqui, com o bico móvel, me permite fazer medições externas. A vareta que sai aqui no fundo do paquímetro me permite fazer medição de profundidade. Essas duas orelhas aqui me permitem me fazer medições internas. E essa distância daqui, do topo do paquímetro até essa aresta aqui, me permite fazer medição de ressaltos, que eu preciso de uma estabilidade maior do que essa vareta, porque essa vareta é muito fina, ok? Então, eu vou tentar mostrar isso aqui, vou tentar mostrar um paquímetro aqui e tentar fazer algumas medições aqui para a gente começar a ver como vai ficar pequeno, tá? Então, vamos ver. Primeiro, então, eu vou estar mexendo no paquímetro. A gente viu, para quem não conhece, tá? Então, aqui está aquele parte do impulsor, então essa parte aqui que você pega, você coloca o dedo assim para poder puxar, certo? O grande cuidado quando você faz uma medição com o paquímetro é como você segura o paquímetro. Na verdade, qualquer instrumento de medição, você tem que ter muito cuidado, a maneira como você manuseia, não pode tomar pancada, não pode tomar nada. Então, se você vai fazer uma medição, imagine que eu vou fazer uma medição de diâmetro. Perceba, se eu quisesse fazer uma medição de diâmetro, por exemplo, eu podia pegar uma régua. Olha aqui. Se eu tentar fazer uma medição com a régua, o que é que ia acontecer? Eu ia tentar achar esse diâmetro aqui usando uma régua, e olhe como é. Tem umas réguas até que ela tem uma face aqui para permitir que você faça isso. Mas olha que o erro de medição, o procedimento eu estou usando aqui, já vai dar um erro muito maior do que se eu usar um instrumento que permita com que eu acople e meça. Ok? A minha ideia aqui é fazer leitura, mas como vocês não estavam enxergando, tá? Eu vou estar usando algumas imagens ali para poder fazer isso,
Mas vamos ver, ó. Então, se a gente conseguir aqui, ó, eu consigo fazer a leitura aqui. Então, ó, se a gente conseguir aqui ver, ó, eu consigo ver aqui que eu tenho 12. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho aqui, ó, se a gente conseguir ver aqui de perto, eu tenho, está passando do 12 e não chegou no 13. Então, eu sei que esse diâmetro tem mais de 12 milímetros, certo? E se eu olhar, eu vou ver que ele, nessa escala aqui embaixo, eu tenho que buscar aonde está o traço que coincide com o traço de cima. Então, o que mais coincide aqui é o 7. Então, por essa medição aqui, ó, eu conseguia dizer que era 12,7, 12,75, que seria o mais preciso. Deixa eu tentar mostrar isso aqui, deixa eu ver aqui. Ó, o que eu quero dizer é o seguinte, a primeira coisa é, você tem aqui, ó, a escala fixa e tem aqui embaixo a escala móvel, tá? Que é o vernier ou nônio. Percebam que esse instrumento, ele tem uma precisão de 0,05 milímetros, ou seja, 5 centésimos de milímetro. Ok? Então, quer dizer que cada distância dessa aqui, tá? É 0,5. Como é que eu consigo ter essa informação? Então, a primeira coisa é como é que eu consigo descobrir qual é a precisão. Se ela não tivesse aqui, certo? Ou seja, imagine que a precisão não é mostrada. Como é que eu consigo? A primeira coisa, eu sei que cada divisão dessa é 1 milímetro. Então, na escala fixa, a divisão aqui, tá, equivale a 1 milímetro. Na escala móvel, que é o nônio, eu tenho quantas divisões? Se você olhar, cada uma divisão aqui está dividido no meio, então eu tenho 10 números aqui, vezes 2, 20. Então, existem 20 divisões. Se eu dividir 1 por 20, eu vou achar o número 0,05. Então, é assim que você observa qual é que é a resolução do seu instrumento de medição. Você vai dividir o valor da unidade da escala fixa, da menor indicação que tem na escala fixa, pela quantidade de divisões que tem no escala móvel, no caso do nônio. Então, aí eu já sei que é 0,5. A primeira coisa que tem que fazer é isso. Depois, depois o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, uma vez que eu sei qual é que é a minha menor divisão, eu vou executar a medida. Então, se eu tenho que procurar aonde está o zero, com que posição o zero coincide. Então, é meu zero aqui que me diz qual é o valor que eu estou medindo. Vamos ver isso aqui. Aqui, ó. Aqui mostrando o paquímetro, a gente vê aqui que o zero, então perceba que aqui tem um tracinho, 2, 3. Então está entre o terceiro e o quarto, ok? Então eu estou vendo que essa distância aqui, certo? Que é a distância, o quanto o paquímetro abriu para a medida externa, ou o quanto que está afastada aqui as duas faces aqui da orelha para a medida interna, está medindo o valor aqui que é maior do que 3 milímetros e menor do que 4 milímetros, ok? Mas eu quero saber qual é que é, quanto é maior, porque meu equipamento aqui, ele tem uma precisão de 0,05. Perceba como ele está mostrando aqui, ó. Aqui é uma outra maneira de eu mostrar a precisão. Ele está mostrando 1 dividido por 20. O outro, ele já mostra a conta direta. Então, tem várias maneiras do instrumento estar mostrando qual é a precisão que ele tem. Tá? Então, se a gente olhar, deixa eu pegar aqui. Ok?
Então, se eu olhar aqui agora, eu vou buscar qual é o traço que está coincidindo. Então, aqui, ó, percebam que o que está coincidindo aqui é esse tracinho aqui, ó, que fica entre o 9 e o 10. Ah, legal. Então, eu consigo saber aqui que a minha leitura aqui, ela é 3,95. Aqui, ó. Ok? Se eu considero que o que está coincidindo é esse traço aqui. Ok? Então, só repetindo. A primeira coisa que você tem que fazer é ver em relação ao zero, qual é que é a posição que ele fica na escala fixa. A posição que ele fica na escala fixa vai te dar o valor da medida inteira. Ok? Se ele coincidir exatamente em cima do traço, quer dizer que eu não tenho casa decimal. E se isso acontece, o 10 vai estar coincidindo com o traço. Ok? Então, essa é a grande sacada desse instrumento. A disposição do vernier, ela foi feita de modo que, se eu tiver o 0 coincidindo com o traço, o 10 vai estar coincidindo com o traço mais próximo. Exatamente igual, totalmente coincidir quer dizer totalmente alinhado. Se o 0 tiver entre um número e outro, ou seja, nesse caso aqui, está entre 3 e 4, tá? Entre 3 e 4 milímetros, aí o que acontece? Se tiver mais perto do 4, que é o que está aqui, com certeza o que vai estar coincidindo é maior do que 5. Se tiver mais perto do 3, seria menor do que 5. Aí, eu já vendo isso, você já vai procurar aonde está a coincidência. É exatamente isso que você faz na medição com paquímetro. O único cuidado que você tem que ter, tá? É primeiro, então, a primeira coisa que você tem que fazer é, antes de eu começar a medir, eu tenho que saber qual é a resolução. Para uma vez sabendo a resolução, eu sei quantos algarismos significativos eu vou ter e eu tenho que ter certeza que se essa medição atende ao objetivo da medição que eu estou fazendo. Ou seja, a peça que eu vou medir, eu posso medir com 2 casas decimais? Ok. Não posso. Então, eu vou ter que usar um instrumento que tenha 3 casas decimais, que paquímetro normalmente vai até 2 casas decimais. É muito raro você ter um paquímetro de 3 casas decimais, e se tiver, ou seja, tem um laboratório, mas são paquímetros muito caros, e essa medição, ou seja, está na resolução do equipamento. Então, quando você precisa de 3 casas decimais, você vai mudar para um outro instrumento, tá? Um micrômetro, por exemplo, que vai até 3 casas decimais, sem grandes problemas. O problema é que quando você vai aumentando a resolução, ou seja, quando você vai diminuindo esse valor, aumentando a quantidade de casas decimais, você precisa cada vez mais ter mais cuidado na medição, porque a tendência é que pequenos desvios gerem grandes erros. Então, deixa eu só voltar aqui para tentar mostrar. Então, nessa medição, o importante quando você vai fazer é você posicionar o paquímetro de modo adequado. Não é, por exemplo, o primeiro cuidado que eu tenho que ter. Então, eu vou fazer a medição, o que é que eu tenho que fazer? Eu centralizo o que eu vou medir entre o bico fixo aqui e o bico móvel, ou seja, eu tenho uma certa distância, eu coloco e vou fechando, eu não uso as pontas aqui. Para esse tipo de medição, eu vou usar a região central aqui, porque eu vou melhorar a estabilidade do instrumento, ou seja, ele tem que estar perpendicular, tá? Para eu conseguir medir, porque se eu tiver algo que esteja inclinado, eu vou medir errado. E tanto faz você estar medindo esse diâmetro, quanto se você estivesse medindo o diâmetro interno, o cuidado tem que ser o mesmo, ou seja, você tem que conseguir introduzir, então você fecha, abre aqui dentro, se você precisar, você trava aqui o parafuso que eu falei que trava, certo? Agora, você evita tirar, você evita mover ele com ele, vamos dizer assim, arrastando na parede da peça que você está medindo, para que você não desgaste nenhuma das duas e você não gere problema. Então, se eu vou fazer a medição, ó, eu faço isso aqui, li o valor,
agora afasto, tiro, pego outra peça e meço. Qualquer que seja a medição que eu tenha que fazer, eu vou ter esse cuidado. Perceba que eu posso estar medindo, por exemplo, imagine que isso aqui fosse um ressalto. Eu quisesse medir, então eu posso estar colocando o equipamento aqui, ó, e estar fazendo a medição, desde que eu tivesse algo aqui que funcionasse como suporte. Perceba, ó, que essa distância aqui é mais ou menos essa distância, tá? Então, só para mostrar para vocês como a aplicação dessa medição, ou seja, é muito mais interessante eu medir isso do que eu medir isso aqui, ó. Então, se eu estou medindo aqui, ó, percebam, eu consigo medir, deixa eu tentar posicionar aqui de modo que fique melhor para vocês verem, eu consigo medir uma profundidade, ou seja, se eu quiser, imagine que isso aqui é um furo, eu quero medir a profundidade disso aqui, tá? Eu consigo medir a profundidade, certo? Manuseando essa haste. Essa distância é exatamente igual a essa distância, ok? Então, essa face aqui, que poucas pessoas usam, é a melhor que tem para quando você precisa medir uma aresta, porque você tem uma área maior e uma área maior para você poder fazer a medição, ok? Então, só recapitulando, para você manusear o paquímetro, você tem que ter cuidado para que você não danifique. Uma maneira de eu saber se o paquímetro está ok, é eu pegar o paquímetro e olhar contra a luz, ou seja, a partir do momento que eu fecho as partes fixa e móvel, eu fecho, eu olho contra a luz e vejo quanta luz está passando pela abertura. Eu não devo ver luz nenhuma. A quantidade de luz que passar vai indicar que eu já tenho danos mecânicos no paquímetro, deformação, tá? Principalmente, que pode estar gerando um erro, tá? Sistêmico maior. E aí você vai ter que estar providenciando um ajuste no paquímetro para que ele volte a ter a condição original de medida. Existem paquímetros, tá? Que eles têm leituras digitais. Eu trouxe um aqui, infelizmente a bateria acabou de... Ele estava funcionando aqui, mas a bateria está com mau contato. Mas ele tem aqui, ó, no visor, ele permite que você faça a leitura, ou seja, você não tem que fazer nada. Esse tipo de instrumento, você simplesmente é exatamente igual, você coloca, tá? E a partir do momento em que você aperta um botão, você lê na tela o valor, ele já permite que você selecione... Pois não? Paulo, Diga, meu velho. Paulo Vicente, Diga, Paulo Vicente. na hora de mostrar, você tem que trazer o paquímetro mais para o meio da câmera. Eu estou tentando. Tá fazendo muito no canto e o pessoal está reclamando que não dá para ver. Tá. Aqui agora, melhorou? Aí tá ótimo. Pronto. Aí, exatamente aí. Pronto. Tá. Então, o que acontece? Só repetindo, então. Esse é um paquímetro digital. Ele já tem aqui na leitura, aqui na tela de cristal líquido, ele apresenta o valor real da medida. Então, você não faz nada com esse paquímetro. Você simplesmente lê. Enquanto que um outro paquímetro, não. O outro paquímetro, você tem que ter o cuidado de manusear corretamente para que você veja, primeiro, aonde está o zero, tá? Para ver qual é o valor inteiro que você vai registrar. E a partir daí, você vai buscar a coincidência de uma das divisões para buscar os valores decimais. No caso aqui, esse paquímetro permite 2 casas decimais. Então, vocês vão ver aqui que existem 20 divisões, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui uma coisa que eu estava falando. Então, você consegue medir tanto o diâmetro aqui, tentar... Ó, medir o diâmetro aqui, ó. Estou medindo o diâmetro interno desse furo. Então, perceba, tentar aqui, ó, a gente tentar ver. Então, aqui está o diâmetro. Eu vou colocar aqui, ó, e faço isso aqui. Quando eu faço isso aqui, ó, eu consigo ler o valor, certo? Então, eu consigo, a partir olhando o zero, tá um pouquinho menor, porque eu folguei para poder tirar aquele cuidado que eu falei que tem que ter, certo? Eu consigo ver primeiro o zero e logo em seguida ver qual é o tracinho que coincide. A mesma coisa eu consigo fazer com esse diâmetro aqui. Pegar uma outra peça aqui, ó. Eu consigo, lembrando que eu vou colocar
e vou abrir, tá? Vou ler o valor, uma vez lido, eu vou voltar e vou tirar. Esse é um cuidado que você deve ter sempre, ok? Não está usando o paquímetro, deixa isso aqui travado. Então, só recapitulando, eu tenho aqui embaixo uma escala em milímetro, aqui em cima uma escala em polegada. Voltando para a nossa tela, a gente tem aqui, ó, essa escala em milímetro, essa escala em polegada. Então, para que eu consiga fazer a medição, eu tenho que primeiro olhar em que posição está o zero. Se o zero coincide com qualquer traço, ou seja, coincidir quer dizer está totalmente alinhado, eu registro o valor inteiro e sei que não tem casa decimal. Se o zero não estiver alinhado, ou seja, ele estiver defasado em relação a um dos traços, eu vou buscar qual é que é do traço aqui, que na parte móvel do nônio está coincidindo. E vou fazer a leitura. Vendo que se eu tiver aqui, percebam que aqui está numerado de 2 em 2. Então é 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Então, consequentemente, eu tenho aqui o 1. Se o 1 for o traço que coincide, eu vou ter, se fosse aqui eu estava lendo 3 e o traço que coincide é 1, eu registraria 3,10. Por que 3,10? Porque eu estou usando um equipamento que permite uma medida de 2 casas decimais. E eu percebi aqui que o 1 aqui é o traço que coincide. Eu não fiquei em dúvida entre o 1 e o 2, porque existia alguma coisa aqui no meio. Ok? Então é muito importante isso. Em registros metrológicos, registros de metrologia, você tem que registrar a quantidade de casas decimais que indique que para quem lê qual foi a resolução do equipamento que você usou na leitura. Então, aqui só mostrando que existem diversas resoluções, certo? Então, eu tenho um paquímetro que começa com a resolução de 1/10. Então, ele tem basicamente 10 divisões, ou seja, o que muda num paquímetro que eu tenho, paquímetro que tenha 1/10 de precisão? A escala fixa é igual. Então, essa escala aqui vai ser igual. O que vai mudar é a quantidade de divisões aqui do nônio. Então, no caso, eu vou dividir 1 milímetro por 10, vou encontrar 1/10 de milímetro de precisão. Se tiver 20 divisões, que é o caso desse aqui, vou encontrar 5 centésimos. E se tiver 50 divisões, eu vou encontrar 2 centésimos. É basicamente o limite máximo de resolução de um paquímetro. Ele não tem nada muito menor do que 2 centésimos, porque o processo de medição, até a posição de você segurar o paquímetro, já induziria outros erros, conforme a gente viu, erros de procedimento, erros de operação, que não justificariam você investir para ter um paquímetro com resolução maior. Mesmo os paquímetros digitais, existem paquímetros digitais com uma precisão maior, mas para usar demanda muito mais cuidado. Antes da gente mudar, tá? Eu gostaria de ver, tem alguma... Está me ouvindo, professor? Estou sim. Com relação à resolução, eu posso definir ela como a menor medida que o instrumento oferece? Isso. A melhor medida... No caso do paquímetro, ele faz leitura de décimos de milímetro e centésimos de milímetro, não é isso? Isso. Aqui, ó. Usualmente, essa aqui é a menor resolução que um paquímetro pode ter. 2 centésimos de milímetro. E como é que você... As divisões são 10 divisões, 20 e 50, é isso que você falou? Isso. Como está aqui, ó. Essas divisões, ou seja, normalmente um paquímetro, ele é dividido aqui na escala principal em milímetro, ok? A menor divisão é 1 milímetro. O que vai mudar é a divisão aqui do nônio, ok? Essa divisão aqui pode ser 10, então o que significa dizer que vão ter 10 divisões. É como se o caso aqui eu não tivesse as divisões intermediárias, fosse aqui de 1 a 10, 20 e 50. E aí você vai pegar essa menor divisão da escala fixa e dividir por essa divisão. Olhe como está sendo mostrado aqui, ó, 1 dividido por 20 milímetros. Essa é a resolução. 1 dividido por 20 é a mesma coisa que 0,05. Ok, tudo bem. Ok? Você ficou
alguma dúvida sobre a maneira como você tem que pegar o paquímetro, medir para diminuir o erro? Ou a maneira com que você pode usar, ou seja, a quantidade de opções que você tem de leitura no paquímetro? Alguém quer comentar alguma coisa para a gente poder discutir um pouquinho mais? Deixa eu ver, ninguém está com a mão levantada aqui, então... Ok, então tá, vamos lá então. Então, o paquímetro, ele tem a limitação de parar em apenas 2 casas decimais. Se eu quiser fazer uma medição um pouco melhor, eu vou usar um outro instrumento, que é um instrumento chamado micrômetro. Tá? Micrômetro é um instrumento que ele permite que você faça a medição de modo mais preciso. Mas, como a imagem está mostrando aí, ele é muito diferente do paquímetro. Inclusive, a maneira até de você manusear o micrômetro é diferente. Perceba, primeiro, que o micrômetro ele não é igual a um paquímetro. Um paquímetro, tá, deixa eu voltar a imagem aqui só para falar o seguinte. Um paquímetro, ele tem uma variação de medida, por exemplo, esse paquímetro aqui, ele vai de 0 a 150 milímetros. O maior valor que ele consegue medir é 150 milímetros. Aí você fala assim, poxa, mas eu tenho uma parte aqui ainda graduada além dos 150 milímetros. Só que quando você abre o paquímetro todo, deixa eu mostrar isso para vocês aqui. Quando você abre o paquímetro todo, o que é que acontece? Eu estou abrindo o paquímetro, ó. Tem uma parte aqui, ó, que é a parte que fica o nônio. Essa parte, ela vai além dos 150. Então, aquela parte graduada que tem, ela é ocupada por esse espaço do nônio. Então, o 0 aqui, ele vai um pouquinho mais do que 150. Então, quando você identifica um paquímetro, você identifica pelo tamanho máximo que ele consegue medir. Esse paquímetro aqui é identificado como um paquímetro de 150 milímetros. Então, você tem paquímetro de 300, de 500, de 1.500 milímetros, a depender de qual seja a medição que você quer fazer. No caso do micrômetro, é diferente. O micrômetro, ele vem com tamanhos definidos que pode medir. Então, se você olhar, ó, aqui está dito, esse micrômetro, ele vai de 0 a 25 milímetros. Então, eu não consigo fazer uma medição maior do que 25 milímetros. Ok? Então, o primeiro cuidado que tem que ter quando você seleciona o micrômetro para medir é você saber qual é que é a variação de medidas que eu quero fazer. Se eu tenho medidas que vão todas de 0 até 25, eu vou usar apenas esse micrômetro. Não, eu tenho medidas que tem 27, 30, 50, aí eu já vou ter que usar mais de um micrômetro. E o interessante é que, basicamente, essa abertura aqui, que é a abertura que o micrômetro consegue medir, ela varia de 25 em 25, ou seja, é basicamente 25. Então, eu tenho um micrômetro que é de 0 a 25, eu tenho um micrômetro que é de 50 a 75, eu tenho um micrômetro que é de 75 a 100, então, normalmente, é mais ou menos fixo esse valor. A menos que eu mude muito o tamanho desse aro, que é possível também. Então, tem micrômetros específicos que você tem medições maiores, mas o convencional, o mais usual, é que seja assim. Então, vamos ver as partes do micrômetro e daqui a pouco a gente tenta falar um pouquinho mais sobre o uso dele. Então, primeiro aqui tem a ponta aqui, que é o contato fixo, tá? Então, essa parte aqui é presa nesse arco aqui. Eu tenho o contato móvel, então a medição é feita entre essas duas pontas aqui, entre o contato fixo e o contato móvel. Eu tenho o fuso, tá? Eu vou falar um pouquinho que, na verdade, o micrômetro, ele funciona basicamente igual a um parafuso,
certo? Então, a grande sacada do micrômetro é entender que o passo tem a ver com a quantidade de voltas que ele dá na rosca interna que tem aqui. Então, vamos ver umas partes aqui que a gente vai chegar lá. Então, ó, tem aqui o cilindro, ou bainha, que é onde tem a escala fixa. Então, aqui tem aqui, ó, a graduação do micrômetro. Então, essas divisões aqui é basicamente divisão a cada 1 milímetro aqui, em cima, e tem a divisão de meio milímetro embaixo. A gente deve mostrar isso aqui em detalhe. Você tem a bucha interna, que é onde você tem a movimentação da rosca micrométrica, certo? Você tem a porca de ajuste aqui, que permite essa variação. O arco, do lado de cá, que é onde faz aqui a pega e que segura o contato fixo do contato móvel. As faces de medição estão aqui dentro, ou seja, então o que você for medir, você vai colocar entre esses dois contatos aqui, tocando a face de medição. A trava, então essa trava aqui permite que você movimente ou não o contato móvel. Se essa trava estiver na posição fechada, você não consegue mover o contato móvel. Então, quando você faz uma medida, você trava para poder fazer a leitura, tendo muito cuidado para não estar travando e estar arrastando essa ponta aqui nos equipamentos, principalmente aqui no micrômetro. Essa ponta aqui, onde tem a superfície de contato, são feitas de materiais com uma dureza maior. Tá? No caso do paquímetro, o paquímetro todo é feito do mesmo material. Especificamente no micrômetro, essas duas superfícies de contato aqui, elas têm um processo de fabricação, ou por tratamento térmico, ou por revestimento, ou por seleção de material diferente, de modo que eu tenho uma dureza superficial maior. Ela resiste um pouco mais o atrito, a abrasão, mas mesmo assim tem que se ter cuidado. Tem aqui também a catraca, que é aqui, fica no final, é basicamente onde você gira para fazer a medição. A medição com micrômetro, conforme eu falei, é algo que é um movimento rotacional. Diga, Pedro. Pode falar. Você tem esgotou e tem alunos esperando só aula de física, que não estão em operação, a gente não pode estourar o tempo. Tá, beleza. A Almir está com dúvida, mas a gente marca um outro horário aí que você possa tirar essas dúvidas e concluir a aula. Tá. Desculpa interromper, mas... Não, beleza, você é o gestor dessa coisa. Pessoal, então, ó, deixa eu só mostrar rapidamente o que é que a gente ia discutir. A gente ia discutir o resto da peça e ia discutir como é que funciona o micrômetro, tá? E aí mostrar os detalhes de como é que funciona, como é que faz a medição e como é que faz a leitura, ok? Então, vou mostrar isso rápido aqui, como é que faz a leitura, tá? E seria isso que ia estar terminando, eu ia estar mostrando, tentando mostrar aqui. Eu até peço desculpa, porque essa basicamente a gente está trazendo essa maneira de tentar mostrar o uso do equipamento, certo? Eu vou estar tentando ajustar melhor a posição da câmera para poder fazer. E queria dizer que vou ver com o Paulo Vicente, mas a ideia é que eu já tinha percebido que ia acontecer isso, certo? Na próxima quinta-feira, eu vou estar concluindo a metrologia, ou seja, eu vou estar terminando de falar de micrômetro, vou estar falando de goniômetro, que foi um instrumento que um de vocês pediu que falasse também, que é um equipamento que permite que você faça medição de ângulos. É um equipamento extremamente simples, mas é interessante falar. E vou estar resolvendo as questões Petrobras, que são questões que perguntam basicamente algumas das coisas que a gente falou, ok? Peço desculpa, tá? Porque o atraso já gerou todo esse contratempo, certo? E, por favor, postem as dúvidas no fórum, já que a gente não vai poder tirar aqui ao vivo agora, mas postem lá e eu me comprometo na próxima quinta-feira a responder até o que já puder ser respondido no fórum vai ser respondido lá e o que for mais interessante, que a coisa eu vou trazer para quinta-feira para complementar a aula. Muito obrigado, tá? Paulo. Pois não, Paulo Vicente. Só para enfatizar, tinha alguns alunos questionando em relação ao número de aulas de meteorologia por conta da incidência da Petrobras, que não é tão grande assim. Aí enfatiza para eles que você vai colocar essas aulas como extra e que o conteúdo todo vai ser cumprido. É isso. A gente tem uma certa flexibilidade,
porque o edital ainda não está aberto, a gente tem algum tempo. Essa aula extra de metrologia, por exemplo, ela é uma aula que não tem nenhum custo a mais, ou seja, ela não vai comprometer em nada, ou seja, os 15 encontros que a gente já planejou, esse não conta, ou seja, esse é um a mais, é porque eu reconheço, vamos dizer assim, ao vivo, os erros que aconteceram aqui, dos contratempos que deram e o atraso que foi feito, tá? Então, é algo que, tipo assim, é um plus a mais, tá? E o legal é que a ideia de tentar trazer isso para que a gente consiga, para quem não conhece paquímetro e micrômetro, possa tá? Tem 3 questões que são basicamente fazer leitura, tá? A questão pedobrática, o cara simplesmente mostra a foto de um paquímetro e diz qual é o valor que você está lendo. Então é importante trazer esse contexto, tá? Mas isso não vai ter nenhum custo, não vai reduzir em nada o conteúdo do que foi planejado para as outras disciplinas. E qualquer outro, e se isso acontecer com qualquer outra disciplina, o procedimento vai ser o mesmo, tá? Porque a ideia é que a gente consiga cumprir tudo que foi pactuado com vocês desde o primeiro momento, ok? Se alguém tiver algum comentário para fazer, eu peço que faça. Paulo, só desculpa, tá? Agradecer a você pela aula foi fantástica, muito bem planejada e elaborada. Pela primeira vez, a gente tentou utilizar um recurso novo aqui, que é o fato de tentar fazer a experimentação ao vivo. E fazer ao vivo só com slides já é difícil. Fazer ao vivo usando um instrumento de medida real na câmera 2 é algo inédito para a gente aqui. Gostei, inclusive vou copiar para as minhas aulas, vou fazer alguns experimentos ao vivo aqui, inspirados nessa sua coragem de fazer medição ao vivo. Parabéns pela aula, ela foi fantástica. Desculpe fazer o papel de chato aqui, mas quando começa a me cobrar aqui no Facebook, aí eu começo a ficar desesperado aqui para poder entrar logo na minha aula. Tá. Mas parabéns pela aula. Inclusive, vou copiar essa ideia de botar a câmera aí para poder fazer experimento de física. Eu gostei muito. Parabéns pela aula. Tá legal, pessoal. Então, ó, mais uma vez eu peço desculpa. Vamos encerrar. Por favor, poste no fórum para que a gente possa estar na próxima quinta-feira concluindo esse assunto, tá? E ninguém vai ser prejudicado por causa disso. Muito obrigado, então. É isso.